Meu nome é Arlete, tenho 71 anos. E o que vou contar aqui é uma história que carrego no peito, bem guardada, há muito tempo. Não é só sobre dinheiro, nem só sobre vingança. É sobre como a vida às vezes dá voltas que ninguém imagina. E como a dignidade da gente vale mais que qualquer fortuna. Sempre fui mulher simples, daquelas que acorda cedo, faz o café com cheiro que invade a casa toda, lava a calçada na vassoura de piaçava e agradece cada dia que amanhece. Viúva há mais de 20 anos, criei meus 2 filhos praticamente sozinha, no sacrifício. Quando Agenor, meu marido, faleceu, não deixou muita coisa. Um pequeno seguro, uma casa modesta que caiu aos pedaços com o tempo, e a lembrança de um homem bom, honesto. Para não me sentir sozinha, sempre me envolvi com a igreja do bairro. Era uma igreja evangélica simples, mas que me dava consolo e sentido. Passei anos ajudando em tudo, varrendo o salão, cozinhando para as festas, visitando os doentes, recolhendo ofertas. Nunca fiz por vaidade nem por interesse. Era o que eu sentia no coração. Mas a vida começou a apertar. Minhas costuras, que me rendiam um dinheirinho para complementar a aposentadoria, pararam de sair. As contas foram se acumulando. A luz atrasou, o gás ficou na metade. Comecei a levar lanche de casa para as reuniões da igreja, porque já não tinha como contribuir com as ofertas de dinheiro. E foi aí que a língua dos outros começou a pesar. Uma tarde, logo após um culto, enquanto eu recolhia as cadeiras, ouvi a irmã Cidinha cochichando com outra irmã, bem do meu lado. Olha lá, não dá nem R$1 de oferta e ainda vem comer o lanche que a igreja oferece. Aquilo me cortou por dentro. Não era só fofoca, era desprezo. E o pior, vinha de gente que eu ajudei a vida inteira. O que elas não sabiam ou não se importavam era que naquela semana eu só tinha 2 pães amanhecidos em casa e um resto de café. Mas não foi só isso. Com o tempo, os olhares vieram mais carregados. As conversas se calavam quando eu chegava. Até o pastor Elias, que antes me tratava com tanto respeito, começou a me evitar. Um dia, durante um encontro das irmãs, ele disse no microfone que quem não ajuda com as ofertas não pode esperar bênção da casa de Deus. Eu sabia que era para mim. Senti meu rosto queimar de vergonha, mas segurei o choro, firme. Não dei o gosto a ninguém. Foi ali que entendi que, para muitos, o valor da pessoa se media pelo que ela botava no envelope da oferta. E que minha pobreza, que sempre carreguei com dignidade, agora me fazia alvo. Só que o mundo gira, e gira depressa. E o que ninguém ali sabia é que aquela mesma mulher que eles humilharam, um dia ia ter nas mãos a chance de mudar o destino daquela igreja. Depois daquele dia, eu continuei frequentando os cultos, mas já não era mais a mesma coisa. Me sentava nos bancos de trás, quieta. Cumprimentava só quem me cumprimentava. E fui percebendo que até algumas irmãs que antes me abraçavam com alegria, agora desviavam o olhar. Passei a ser a pobre da igreja, a que não contribuía. E isso doía. Doía mais do que qualquer falta de comida em casa. Os dias foram ficando pesados. Meus filhos, cada um com suas famílias, mal me procuravam. Não por maldade. Era a correria da vida, a distância, o descaso que a idade traz para quem não tem mais nada para oferecer. Fui ficando mais sozinha. As costuras rarearam de vez. Passei a contar moeda até para comprar o pão. Mas a vergonha de pedir era maior do que a fome. Um domingo levantei cedo, coloquei meu vestido mais ajeitadinho e fui à igreja. Queria ouvir uma palavra que me fortalecesse, que me fizesse aguentar mais um pouco. Mas logo que cheguei, vi que a irmã Cidinha e outras já estavam cochichando no canto. Quando o pastor Elias subiu ao púlpito, a primeira coisa que falou foi sobre um tempo de renovação.
que a igreja precisava andar com quem tem compromisso com a obra, que as más companhias afastam a bênção. Não citou nomes, mas os olhares vieram todos para mim, um por um. Senti um nó na garganta. Um gosto amargo que subia e não queria descer. Mas ainda assim, fiquei até o fim. No encerramento, quando fui pegar um copo de suco na cantina, a irmã Cidinha se pôs na minha frente e disse alto, para quem quisesse ouvir: quem não contribui, não devia se servir. Foi a gota d'água. Saí dali com as pernas bambas. Cheguei em casa e desabei. Chorei a tarde inteira. Não de raiva, mas de tristeza. Porque ali não era só a igreja que eu estava perdendo. Era o meu refúgio, meu alívio, meu chão. E ver que tudo isso podia ser destruído pela pobreza me rasgou por dentro. Naquela semana decidi não voltar mais. Fechei minha Bíblia com um peso no peito. Não perdi a fé, mas perdi a confiança naquela igreja. Passei a fazer minhas orações em casa, no cantinho da sala. Deus sabia do meu coração. Não precisava que ninguém me dissesse se eu merecia ou não estar ali. Foi um tempo difícil. As contas seguiram acumulando. Um dia, já sem forças, vendi meu rádio antigo para comprar comida. E foi exatamente nesse dia, quando achei que tudo estava perdido, que a vida resolveu me colocar diante de algo que eu jamais imaginaria. O dia que vendi meu velho rádio foi um dos mais amargos da minha vida. Aquele aparelho era mais do que um objeto. Era companhia. Eu o ganhei de presente de casamento do Agenor, e desde que ele se foi, era com aquele rádio que eu passava as manhãs, ouvindo música, notícias, as pregações no programa da manhã. Mas fome não espera. Com o que consegui, comprei um pacote de arroz, 1 litro de óleo e um pouco de café. Voltei para casa com o coração miúdo, mas pelo menos com alguma coisa para colocar no prato. Passei o resto do dia sentada na cadeira da cozinha, olhando pro nada. E foi aí que vi um envelope que o carteiro tinha deixado debaixo da porta. Quase não prestei atenção. Mas quando abri, era um comunicado do banco. Fiquei sem entender. Não tinha conta aberta, nem movimento para receber nada. Mas ali dizia que havia um valor aguardando retirada em meu nome. Fruto de um resgate de um antigo plano de previdência que o Agenor havia feito muitos anos atrás e que eu nem lembrava mais. O valor não era pequeno. Era mais do que eu havia visto na conta nos últimos anos somados. Meu coração disparou. No início, achei que era golpe. Fui até a agência com as pernas tremendo. Mostrei o papel pro gerente. Ele confirmou. Era real. O plano tinha sido deixado no meu nome e, por um erro burocrático, só agora tinha sido localizado. Eu tinha direito ao dinheiro. Não sabia se ria ou se chorava. Assinei os papéis com a mão trêmula, quase sem acreditar. Saí do banco com uma nova esperança no peito. Deus, de alguma forma, tinha olhado por mim. Depois de tanto ser pisada, era como se a vida estivesse me dizendo: ainda não acabou, Arlete. Ainda tem caminho. Mas não era só o dinheiro que mudou. Aquela descoberta mexeu com meu espírito. Passei a andar de cabeça erguida de novo. Fui ao mercado, comprei uma boa cesta de mantimentos. Voltei para casa com sacolas cheias e lágrimas nos olhos. E naquele mesmo dia, fiz um voto comigo mesma. Nunca mais aceitaria a humilhação de ninguém por causa da minha condição. Comecei a ajeitar a casa aos poucos. Troquei as cortinas, consertei o telhado. E mais do que isso, comecei a pensar no que faria com aquele dinheiro, que agora representava minha liberdade. Mas nem de longe eu imaginava que, em pouco tempo, seria justamente aquela igreja, a mesma que me humilhou, quem bateria à minha porta pedindo socorro. Os dias foram passando e, aos poucos, fui ajeitando minha vida. Não virei rica, longe disso, mas aquele dinheiro me permitiu respirar. Paguei as contas que estavam atrasadas, comprei um novo rádio, mais simples,
mas que enchia a casa de música de novo. E deixei uma parte guardada, bem guardada. Mas isso não contei para ninguém, nem para os meus filhos que andavam mais presentes depois que souberam da notícia, mas que eu já tinha aprendido a manter um pouco mais de distância. Continuei fazendo minhas orações em casa. Deus conhecia meu coração. Não precisava de 4 paredes para ouvir minha voz. E assim, em paz, fui tocando a vida. Até que, num certo dia, voltando do mercado, encontrei a irmã Marta sentada num banco da praça. Ela era das poucas da igreja que nunca virou a cara para mim. Sempre me tratou com carinho, mesmo quando os outros me humilharam. Parei para cumprimentá-la e, no meio da conversa, ela soltou: Irmã Arlete, a coisa lá na igreja tá feia. O pastor Elias não conta para todo mundo, mas a dívida do templo tá enorme. Estão quase perdendo o prédio. Fiquei surpresa. Não desejei mal, mas confesso que uma parte de mim pensou: quem diria? Segundo a irmã Marta, as ofertas tinham caído muito. Muitos irmãos saíram para outras congregações depois de verem como certas pessoas agiam. E com isso, os compromissos financeiros começaram a se acumular. A igreja estava com dívidas de aluguel, contas de luz atrasadas, e o proprietário já tinha avisado que, se não pagassem logo, teriam que desocupar o local. Ouvi tudo calada. Por dentro, o coração pulsava diferente. Não era prazer em ver a desgraça dos outros. Não sou mulher disso. Mas era impossível não lembrar de cada olhar torto, de cada palavra dura, de cada humilhação que passei naquele lugar. Agora, quando o dinheiro faltava, quem era pobre ali? Passei o resto do dia pensando naquilo. Não era minha obrigação ajudar. Eles tinham virado as costas para mim no momento que mais precisei. Mas o que me movia não era vingança pura. Era a chance de mostrar que dignidade não se compra com dinheiro e que caráter não se mede pelo valor da oferta. Mas eu sabia que se oferecesse ajuda diretamente, não aceitariam. O orgulho deles era grande, então decidi esperar. Porque, mais cedo ou mais tarde, a necessidade ia bater tão forte que até quem me desprezou teria que engolir o orgulho. E quando isso acontecesse, eu estaria pronta. Não para humilhar, mas para ensinar. As semanas passaram, e como era de se esperar, a notícia da crise na igreja se espalhou feito fogo em palha seca. No bairro só se falava disso. A irmã Marta me contava, vez ou outra, que a situação tinha piorado muito. O proprietário do prédio deu um prazo final. Se até o fim do mês a dívida não fosse quitada, a igreja teria que sair. E ali não era só perder um espaço físico. Era um golpe no orgulho de quem sempre fez questão de mostrar superioridade. O pastor Elias começou a se movimentar. Fez campanhas, pediu ofertas especiais, convidou pastores de outras igrejas para tentar levantar fundos. Mas a resposta foi tímida. Muita gente já tinha se afastado. Os bancos antes cheios agora ficavam com fileiras vazias. Quem sobrava era, na maioria, os que pouco podiam contribuir. Soube também que o próprio pastor tinha tentado um empréstimo em seu nome, mas o crédito foi negado. O desespero começou a aparecer, até no rosto dele. Já não era mais aquele homem altivo que um dia falou que bênção só vinha para quem ofertava. Agora andava abatido, com a testa franzida, falando em provação nos cultos. Enquanto isso, eu seguia com minha vida. Não fui atrás, não ofereci nada. Sabia que ainda não era a hora. Mas, no fundo, já começava a desenhar meu plano. Não era por vaidade nem para jogar na cara de ninguém, mas para mostrar que humildade vale mais que qualquer cifra. Foi numa tarde de sábado que a oportunidade surgiu. Estava em casa preparando um bolo de fubá quando bateram na minha porta. Fui atender e quase não acreditei. Era o próprio pastor Elias. Tinha os olhos baixos, a voz embargada. Me cumprimentou com um aperto de mão frouxo e, sem rodeios, disse: Irmã Arlete,
soube que a senhora recebeu um valor. Não quero ser indelicado, mas estamos em dificuldade na igreja. Qualquer ajuda seria bem-vinda. Olhei para ele por alguns segundos. O mesmo homem que me humilhou publicamente agora estava ali, pedindo ajuda. Não por arrependimento, mas por necessidade. Respirei fundo. Queria dizer tanta coisa, mas sorri e respondi apenas: Pastor, eu vou pensar com carinho. Quando tiver uma decisão, o senhor será o primeiro a saber. Ele agradeceu quase num sussurro e foi embora. Fechei a porta com o coração batendo forte. Ali estava a chance que o destino tinha me dado, e eu já sabia exatamente como iria agir. Não seria com rancor. Mas também não seria de qualquer jeito. Depois que o pastor Elias saiu da minha casa, fiquei um bom tempo sentada na cadeira da cozinha, olhando para o vazio e lembrando de tudo que tinha vivido naquela igreja. Cada olhar torto, cada cochicho, cada humilhação que carreguei calada. Não era vingança o que eu queria, pelo menos não da forma que as pessoas imaginam. O que eu queria era mostrar que não era o dinheiro que definia quem merecia respeito. E que, mesmo sendo pobre e desprezada, eu era capaz de estender a mão com mais dignidade do que eles foram capazes de me oferecer. Decidi que ajudaria sim, mas do meu jeito e com uma condição. Nos dias seguintes, procurei uma advogada amiga da irmã Marta, uma moça jovem que fazia trabalho voluntário para idosos. Expliquei minha ideia. Eu faria um depósito que quitaria as dívidas da igreja, mas com um termo assinado. No documento constaria que aquele valor seria uma doação anônima, sem que meu nome fosse divulgado publicamente, mas que, em troca, exigiria um compromisso formal de que a igreja passaria a destinar parte das futuras arrecadações para ações sociais reais, cestas básicas, auxílio a famílias carentes, apoio a idosos abandonados. Não queria aparecer como benfeitora. Não precisava que me aplaudissem. Mas queria que aquela ajuda tivesse um propósito maior do que simplesmente salvar o prédio. Queria que servisse para lembrar de forma silenciosa que humildade e respeito não se compram com oferta no envelope. A advogada achou a ideia linda. Disse que era plenamente viável. Preparamos o termo com todos os detalhes e, com o dinheiro já reservado, avisei a irmã Marta que poderia informar o pastor Elias de que tinha uma proposta concreta, mas que ele teria que me procurar novamente. 2 dias depois, ele voltou. Dessa vez, mais abatido ainda. Quando lhe mostrei o documento e expliquei as condições, percebi o conflito nos olhos dele. Orgulho ferido, sem dúvida. Mas a necessidade falou mais alto. Depois de ler tudo com cuidado, ele suspirou e disse: "Se é a condição da senhora, eu aceito." Assinou. E ali, com aquela caneta correndo sobre o papel, a roda da vida deu mais uma volta. Fiz o depósito no mesmo dia. E naquele fim de semana, a igreja anunciou em tom vago que uma bênção inesperada havia chegado, permitindo quitar todas as dívidas. Meu nome não foi citado, mas eu não precisava disso. Saber que quem um dia me humilhou agora dependia de um gesto meu, e que, além disso, aquelas ações sociais iriam beneficiar outros que precisavam, já era mais do que suficiente. Mas a história ainda não tinha acabado, porque o verdadeiro impacto da minha decisão ainda estava por vir. Os dias que se seguiram foram de uma paz que há muito tempo eu não sentia. Não era pelo dinheiro, era pela sensação de ter tomado uma atitude certa, de ter ajudado sem precisar me rebaixar, de ter mostrado, mesmo sem palavras, que respeito e caráter não dependem de status nem de posses. Soube pela irmã Marta que o pastor Elias tinha cumprido o acordo. Começaram a organizar a distribuição de cestas básicas, algo que nunca tinham feito de forma séria. Fizeram um culto especial para as famílias carentes do bairro. Entregaram kits de higiene para idosos do asilo próximo.
tudo isso porque agora havia um compromisso assinado e porque alguém precisou lembrar a eles que fé também se pratica com ações. E o mais curioso, aquelas mesmas irmãs que um dia me viraram a cara, como a irmã Cidinha, agora estavam envolvidas nessas ações, distribuindo os alimentos com um sorriso forçado no rosto. Não sei se era arrependimento ou só aparência, mas pouco me importava. O importante era que quem realmente precisava estava sendo ajudado. Continuei frequentando meus cultos em casa. Não voltei à igreja. Não sentia necessidade. Meu Deus estava comigo ali mesmo, no cantinho da sala onde tantas vezes chorei e rezei em silêncio. Mas a notícia da bênção inesperada correu pelo bairro, e foi questão de tempo até que o que realmente havia acontecido começasse a circular pelas bocas mais soltas. Primeiro veio uma irmã mais nova bater na minha porta, tímida, me agradecendo pelo que soube que eu tinha feito. Depois, foi o próprio pastor Elias que certo dia me encontrou na rua, me cumprimentou com um abraço constrangido e disse: "Irmã Arlete, agradeço de coração. E peço perdão. Fomos injustos. Eu fui injusto." Não respondi com palavras. Apenas sorri e toquei seu braço de leve, como quem diz: "Está feito e está pago." Mas o mais bonito aconteceu no dia em que um jovem da igreja, que nem fazia parte daquela geração que me humilhou, me procurou e disse: "Se hoje temos um projeto social, foi graças à senhora. Eu quero aprender isso também. Quero ser alguém que ajuda sem olhar a quem." Aí sim, meu coração se encheu, porque naquele momento eu vi que minha atitude tinha gerado mais do que um alívio financeiro. Tinha plantado uma semente, mas essa história ainda tinha mais um capítulo. E o que aconteceu depois me mostrou que quando a gente faz o certo, sem vaidade, o reconhecimento vem de onde menos se espera. O tempo foi passando, e aquela paz que eu sentia só aumentava. Era como se, depois de tantos anos sendo vista como a pobre que não podia contribuir, eu tivesse finalmente mostrado que generosidade não depende de bolso cheio. Depende de coração aberto. Continuei com minha rotina simples. Cuidava das plantas do quintal, preparava meu café com calma, lia minha Bíblia no mesmo cantinho da sala. Não buscava aplausos nem reconhecimento. O que eu fiz, fiz por mim, pela minha dignidade, para não deixar que o veneno que me jogaram um dia me transformasse em alguém amarga. Mas a vida tem seus próprios caminhos. E um dia, sem eu esperar, aconteceu algo que me emocionou de verdade. Recebi um convite por escrito do novo grupo que a igreja havia formado. Um comitê de ação social que agora estava funcionando de verdade. O convite dizia que fariam um pequeno evento de agradecimento para os apoiadores do projeto, aberto à comunidade. Não mencionava meu nome, mas a carta era claramente um gesto de reconhecimento. Pensei muito se devia ir. Não queria me expor. Não queria ver certos rostos que um dia me feriram tanto. Mas algo dentro de mim dizia que era importante. Que não por orgulho, mas por mostrar que a gente pode sim vencer sem pisar em ninguém. No dia do evento vesti meu melhor vestido. Simples, mas muito bem passado. Prendi o cabelo com um broche antigo que eu guardava para ocasiões especiais. E fui. Quando cheguei, vi que o salão estava cheio. Muitas famílias do bairro, beneficiadas pelas ações. Crianças correndo. Mulheres emocionadas recebendo cestas e kit. E no fundo vi a irmã Marta, que ao me notar, veio correndo me abraçar e disse: "Arlete, que bom que você veio. Você não imagina a diferença que tudo isso tem feito." Sentei discretamente num canto. Não queria chamar atenção. Mas quando o pastor Elias subiu ao púlpito para falar, começou agradecendo a todos que contribuíram. E então, parou um instante, respirou fundo e disse: "Mas há uma pessoa aqui hoje
que, sem querer reconhecimento, fez tudo isso possível. E mais do que o valor que trouxe, nos deu uma lição de humildade, perdão e verdadeira fé. Eu, como pastor, tenho que dizer, eu errei. E que Deus abençoe esta mulher por nos mostrar o que é a verdadeira prática cristã. Todos olharam em minha direção. Não teve como segurar. As lágrimas caíram. Não porque eu queria aplausos, mas porque, naquele instante, soube que cada humilhação que suportei tinha sido superada. Não com palavras duras, não com gritos, mas com atitude. E o mais bonito foi ver, ao final, pessoas humildes me abraçando, dizendo que meu exemplo tinha inspirado, que agora viam a igreja de outro jeito, e que aprenderam que ajudar o próximo não é questão de quem tem mais. É questão de quem tem mais vontade de fazer o bem. Voltei para casa leve, pela primeira vez em muito tempo, com a alma lavada. Mas a história não terminou aí. Ainda haveria um gesto final que mostraria, de uma vez por todas, que quando a vida dá voltas, é melhor estar com o coração limpo do que com o bolso cheio. Depois daquele evento, minha vida seguiu tranquila. Não busquei mais holofotes. Não voltei a frequentar os cultos regularmente. Preferia continuar com minha fé no cantinho de casa, em paz. Mas a sensação de ter virado aquela página era indescritível. Comecei a receber visitas de algumas irmãs mais jovens, que queriam conversar, aprender comigo. Diziam que nunca tinham visto alguém agir com tanta elegância diante de tanta injustiça. Isso me tocava fundo. Porque se tem uma coisa que eu aprendi nesses anos, é que o exemplo vale muito mais que qualquer sermão. Foi então que decidi dar um passo a mais, não por vaidade, mas por coerência com aquilo que eu acreditava. Eu sabia que a igreja ainda enfrentaria dificuldades futuras. Afinal, administrar um espaço assim exige muito mais que uma doação pontual. E eu não queria que as boas ações que começaram ali morressem com o tempo ou fossem esquecidas quando as finanças melhorassem. Peguei uma parte do dinheiro que ainda tinha guardado e procurei a mesma advogada que me ajudou antes. Expliquei meu desejo, criar um pequeno fundo, em meu nome, mas sem exposição, destinado exclusivamente para manter o projeto social da igreja funcionando. Um fundo que não pudesse ser usado para reformas, nem para luxos, nem para pagar viagens ou palestras, apenas para beneficiar as famílias e idosos carentes do bairro. A advogada ficou surpresa. Disse que poucas pessoas pensavam dessa forma. Montamos tudo com transparência e legalidade. No fim do processo, o fundo ficou criado e amarrado em contrato. E com isso, deixei uma parte do que conquistei como um legado, não só para mim, mas para aqueles que viessem depois. Quando informei o pastor Elias e o comitê da igreja, fiz questão de reforçar que meu nome não precisava estar em nenhuma placa, em nenhuma ata. O que me interessava era que as cestas chegassem nas casas que precisavam, que as crianças tivessem material escolar, que os velhinhos do asilo recebessem visitas e cuidado. A resposta foi de emoção verdadeira. O pastor, jamais humilde, me agradeceu com sinceridade. Disse que aprendera muito com aquela situação e que, se pudesse voltar no tempo, faria tudo diferente. Eu sorri sem rancor, porque ali, naquele momento, eu já não carregava mais nenhum peso. Voltei para casa com o coração leve, sabendo que, de uma maneira silenciosa, eu tinha feito o que sempre acreditei ser o certo. E que, no fim das contas, foi justamente minha fé, aquela que ninguém pôde tirar de mim, que me guiou até ali. Mas ainda faltava um detalhe. Um último gesto que eu faria, não pela igreja, mas por mim, por tudo que eu vivi e aprendi nesse caminho. Depois de tudo aquilo, poderia muito bem ter seguido minha vida em silêncio. Já tinha feito mais do que esperavam de mim, e mais do que muitos ali teriam coragem de fazer. Mas dentro de mim
Ainda havia uma ferida que precisava ser tratada, não com mágoa, mas com um gesto que marcasse o fim de um ciclo. Passei algumas noites pensando em como poderia fazer isso, e numa dessas madrugadas, enquanto ouvia um hino antigo no rádio novo que havia comprado, me veio uma ideia simples, mas cheia de significado. Naquela mesma semana, mandei confeccionar de forma discreta um pequeno quadro, nada chamativo, um fundo branco, com letras bordadas em azul, bem singelas. No quadro estava escrito: "A verdadeira fé se mede pelas ações que ninguém vê. Humildade não se compra. Respeito se conquista." Levei o quadro até a irmã Marta, que continuava sendo meu elo com o comitê da igreja. Pedi a ela que entregasse o quadro ao pastor Elias, com um único pedido: que fosse colocado na sala onde o comitê social se reunia. Não precisava ter meu nome, nem precisava que ninguém soubesse de onde veio. Só queria que aquele lembrete ficasse ali, visível para quem viesse depois. A irmã Marta entendeu de imediato. Me prometeu que faria isso. E cumpriu. Alguns dias depois recebi uma ligação dela. Disse que o pastor Elias, ao ler o quadro, ficou um bom tempo em silêncio, pensativo, e que, emocionado, mandou pendurá-lo na sala como um compromisso público de que jamais esqueceriam o que aquela lição significava. Ao saber disso, fechei os olhos e agradeci. Não precisava mais de nada. Ali, minha história com aquela igreja estava encerrada, do jeito mais bonito que eu poderia imaginar. Sem rancor, sem revanche explícita, apenas com um lembrete silencioso de que ninguém é pequeno demais para ensinar uma grande lição. E foi assim que, depois de anos carregando humilhação e tristeza, eu consegui devolver, com elegância, tudo o que me foi tirado. Não com palavras duras, mas com ações que falam por si. Os meses passaram. E mesmo sem eu colocar mais os pés na igreja, sabia que as coisas lá tinham mudado. A irmã Marta vinha sempre me contar. As ações sociais continuavam. O comitê seguia firme. E o tal quadro que eu tinha mandado fazer estava lá, pendurado na parede da sala, visível para todos que entravam. Mais bonito que isso era saber que aquela velha ideia de que o valor das pessoas se media pelo tamanho da oferta havia desaparecido dali. As conversas mudaram. Vi pelas ruas algumas irmãs que antes me olhavam torto, agora me cumprimentando com respeito sincero. Não precisava de mais que isso, mas o maior impacto foi dentro de mim. Percebi que toda aquela dor que carreguei um dia tinha virado aprendizado. Não me tornei amarga nem rancorosa. Pelo contrário, aprendi o peso que as palavras têm e como pequenos gestos podem mudar destinos. Se eu tivesse revidado na mesma moeda, com raiva ou humilhação, talvez o ciclo de amargura tivesse continuado. Mas ao escolher o caminho da dignidade, consegui algo que dinheiro nenhum compra: paz de espírito. E isso não ficou só dentro de mim. Comecei a ver que minha história inspirava outras pessoas. A irmã Marta, que sempre foi simples e discreta, passou a falar mais nos encontros, encorajando outras mulheres a não se calarem diante das injustiças. Jovens do bairro começaram a frequentar o comitê, não só para receber ajuda, mas para participar e aprender. Teve até um rapaz que um dia me abordou no mercado, dizendo que a mãe dele tinha voltado para a igreja depois de saber da minha história. Disse que ela viu que ali havia espaço para todos e que dignidade não dependia de condição financeira. Aquilo me tocou profundamente. Saber que uma história que nasceu da dor pôde gerar frutos bons, sem precisar de vingança, ou vingança explícita, me deu uma sensação de missão cumprida. E foi aí que tomei uma decisão que mudaria, mais uma vez, o rumo da minha vida, e que me faria reencontrar pessoas que eu julgava perdidas. Foi num domingo ensolarado que tudo aconteceu. Eu estava voltando do mercadinho do bairro, sacolas na mão, quando ouvi alguém me chamar. "Dona Arlete!" Virei devagar.
Era um rapaz alto, com um olhar meio acanhado. Não reconheci de imediato, mas ele logo se apresentou. Sou o Ricardo, filho da irmã Cidinha. Meu coração deu um salto. A irmã Cidinha, aquela mesma que um dia me humilhou na frente de todos, dizendo que quem não contribuía não devia se servir do lanche. Por instinto, fiquei na defensiva. Mas o rapaz parecia sincero, nervoso até. Então começou a falar. Eu queria pedir desculpas em nome da minha mãe. Ela tá doente em casa e vive dizendo que se arrepende muito do que fez com a senhora. Ela ficou sabendo de tudo que a senhora fez pela igreja, pelo projeto social, e chora quase todo dia. Não tem coragem de lhe procurar pessoalmente, mas me pediu para lhe dizer isso quando eu a encontrasse. Fiquei sem palavras por um instante. Não era o tipo de situação que eu esperava. Respirei fundo, sorri com serenidade e disse: diga a ela que está perdoada. Não carrego mágoa de ninguém. E que eu desejo que ela se recupere e que encontre paz no coração. O rapaz ficou visivelmente emocionado. Disse que levaria o recado com alívio. Aquele encontro me marcou profundamente. Ali eu vi com meus próprios olhos que o ciclo de dor que começou lá atrás tinha se encerrado. Que, de alguma forma, minha escolha de agir com dignidade havia tocado não só quem estava na liderança da igreja, mas também aqueles que um dia me feriram. E foi a partir daí que passei a ver tudo com outros olhos. Entendi que a maior vingança não é fazer o outro pagar pelo que fez. A maior vingança é você seguir em paz, de cabeça erguida, sabendo que não deixou a maldade do outro te transformar em algo que você não é. E assim, segui minha vida. Mas havia ainda um último acontecimento que fecharia essa história de uma maneira que nem eu mesma poderia imaginar. O tempo passou e a vida foi se ajeitando do seu jeito. Seguia com minha rotina tranquila, cuidando da casa, das plantas, e sempre que podia separava uma parte do que eu tinha para ajudar discretamente nas ações do bairro, sem alarde, sem precisar de agradecimento. Até que um dia recebi um convite inesperado. Era uma carta simples, assinada pelo novo comitê da igreja, convidando para um culto especial em homenagem aos colaboradores anônimos que tinham permitido que o projeto social chegasse a mais de 100 famílias no último ano. A princípio hesitei. Não gostava da ideia de me colocar em evidência, mas uma frase que havia no convite me tocou. A frase era: seu exemplo inspirou mais do que podemos expressar. Depois de pensar muito, decidi ir. Não para receber aplausos, mas para encerrar aquele ciclo de vez. Me preparei com carinho, como fazia nos velhos tempos. Vesti meu melhor vestido, prendi o cabelo com cuidado e fui. Quando cheguei, o salão estava cheio. Gente que eu não conhecia, famílias inteiras que tinham sido beneficiadas pelas ações. No altar, uma mesa simples com fotos das atividades do projeto. Crianças sorrindo, idosos recebendo carinho. Aquilo me emocionou mais do que qualquer discurso. Durante o culto, o novo coordenador do comitê, um jovem com um coração enorme, falou sobre a importância de ajudar sem buscar reconhecimento. E em certo momento disse: hoje temos entre nós uma pessoa que nos ensinou o verdadeiro significado de fé, perdão e humildade. E mesmo sem querer, ela se tornou um exemplo para todos nós. Não citarei nomes, porque sei que ela assim prefere. Mas que todos saibam, foi através do gesto dessa pessoa que aprendemos que dar sem esperar é o maior testemunho que alguém pode deixar. Nesse momento, algumas pessoas olharam discretamente para mim. Mas não importava. Meu coração já estava leve. Sorri e fechei os olhos, agradecendo a Deus. Ali, naquele instante, percebi que não era só a igreja que tinha mudado. Eu também tinha mudado. Não era mais aquela mulher que um dia saiu dali chorando de vergonha. Era alguém que tinha vencido a si mesma, que tinha provado que dignidade não se mede pelo que você tem,
mas pelo que você é. E quando o culto terminou, enquanto eu caminhava de volta para casa, sentia uma leveza indescritível. Sabia que aquele capítulo da minha vida estava encerrado. E encerrado da forma mais bonita que poderia ser. Mas antes de encerrar essa história aqui com vocês, ainda quero compartilhar uma última reflexão. Algo que aprendi e que carrego comigo até hoje. Quando olho para trás, vejo que tudo que vivi não foi em vão. Cada humilhação, cada lágrima escondida, cada olhar atravessado. Tudo serviu para me moldar, para me ensinar que a gente não pode deixar que a maldade dos outros defina quem somos. Se eu tivesse deixado o rancor me consumir, talvez tivesse feito um escândalo, batido boca, desejado o mal para quem me feriu. Mas que bem isso teria me trazido? Nenhum. Pelo contrário, só teria alimentado o mesmo veneno que me fizeram engolir um dia. Foi escolhendo o caminho da dignidade, da paciência e do perdão que eu consegui vencer. Não uma vitória que se mede em dinheiro ou em status, mas a maior de todas, a paz de espírito. E se tem uma coisa que quero deixar para quem está ouvindo minha história, é isso. Não importa o que te façam. Não importa se te desprezam, se te viram a cara, se te humilham por não ter o que mostrar. O que importa é o que você carrega aqui dentro, no coração. É isso que vai te sustentar quando tudo parecer desabar. Não tenha medo de ser grande mesmo quando te acham pequeno. E, acima de tudo, nunca perca a capacidade de perdoar. Não por fraqueza, mas por força. Porque perdoar não é esquecer, é se libertar. É não deixar que o erro do outro te prenda no mesmo ciclo de amargura. Foi isso que eu fiz. E é isso que desejo que você faça também, se um dia passar por algo parecido. Porque, no fim das contas, a maior vingança que a gente pode ter é ser feliz. E eu sou. Se você chegou até aqui me ouvindo, eu quero te agradecer. Porque contar essa história não foi fácil. Cada palavra que eu disse aqui foi carregada de lembranças, de dores superadas e de muito aprendizado. E eu sei que talvez você, aí do outro lado, esteja passando por algo parecido. Talvez esteja se sentindo pequeno, humilhado, desprezado por quem devia te estender a mão. E se for o seu caso, eu quero te dizer, do fundo do meu coração, não desista. Não se deixe levar pela raiva, nem pelo desejo de vingança cega. Guarde sua força para construir a sua paz, porque ela vale mais que qualquer revanche. Hoje eu sigo minha vida simples, na minha casinha, com meu cafezinho pela manhã, minhas plantas e minha fé, que nunca abandonei. Aquele quadro simples que mandei fazer ainda está lá na sala do comitê. E eu sei que, de alguma forma, ele vai continuar ensinando a quem vier depois. E sabe, quando me perguntam se eu faria tudo de novo, a resposta é sim, faria. Porque foi justamente nos momentos em que me senti mais pequena que descobri o tamanho da minha força. Agora eu quero te fazer um pedido. Se essa história tocou o seu coração, se ela te inspirou ou te fez refletir, deixa seu like aqui no vídeo. Isso ajuda muito o canal. Se inscreva também, porque temos muitas outras histórias de vida para compartilhar com você. E principalmente, comenta aqui de que cidade você está assistindo. Eu vou adorar saber até onde essa mensagem chegou. E lembra sempre, a verdadeira grandeza está em como a gente escolhe a time agir, mesmo quando o mundo tenta nos diminuir. Um beijo no seu coração. E até a próxima história.